Lucas capítulo 18. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Versículo 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Versículo 3. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor, vou ouvir o que diz o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo, para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Versículo 15. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Versículo 16. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 17. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Versículo 19. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Versículo 20. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Versículo 21. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Versículo 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, vem, e segue-me. Versículo 23. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Versículo 24. E, vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. E os que ouviram isto disseram, logo quem pode salvar-se? Versículo 27. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Versículo 28. E disse Pedro, veis que nós deixamos tudo e te seguimos. Versículo 29. E ele lhes disse, e na verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. Versículo 30. Que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Versículo 31. E, tomando consigo os 12, disse-lhes, veis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Versículo 32. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. Versículo 33. E, havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Versículo 34. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia.
Versículo 35. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Versículo 36. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Versículo 37. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Versículo 38. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe. Versículo 41. Dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Versículo 42. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Versículo 43. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.